existem avisos que você deve obedecer. Aquele tipo de instrução que vem acompanhada de um olhar sério, uma voz baixa, quase um sussurro. O zelador do prédio onde eu trabalhava me deu um aviso desses no meu primeiro dia como vigilante noturno. Nunca olhe as câmeras do 5º andar depois das 3 da manhã. Ele não explicou o motivo, não precisava. A maneira como suas mãos tremiam ao falar, o suor frio na testa mesmo naquela noite de inverno, tudo aquilo me dizia que ele estava falando sério. Mas curiosidade é uma praga. Ela corrói a prudência, devora o bom senso. Fiquei 3 semanas cumprindo a regra. 3 semanas ignorando o monitor que exibia o corredor vazio do 5º andar. Mas aquela noite seria diferente. Eu tinha que saber. Precisava entender o que havia de tão terrível naquele andar abandonado. Quando o relógio marcou 3:07, meus olhos se voltaram para a tela. O corredor estava mergulhado em sombras, apenas a luz de emergência piscando no fim do corredor. Por alguns segundos, nada aconteceu. Pensei que o zelador estava exagerando, que era apenas superstição de quem trabalha demais sozinho. Então eu vi. Uma figura surgiu no enquadramento, parada, imóvel, de costas para a câmera no início, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Meu coração acelerou quando ela começou a se virar, lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. E quando finalmente ficou de frente para a lente, quando aqueles olhos vazios encontraram os meus através da tela, eu entendi. Ela sabia que eu estava olhando, e ela estava vindo. Meu nome é Rafael. Tenho 28 anos e trabalho como vigilante noturno há apenas 1 mês. Antes disso, eu era técnico em informática, mas a empresa fechou e eu precisava pagar as contas. O emprego no Edifício Paraíso parecia perfeito. Turno noturno, poucas responsabilidades, salário decente. O prédio tem 12 andares e fica no centro da cidade. Durante o dia, funciona como escritório comercial. Advogados, contadores, dentistas. Gente comum fazendo trabalho comum. Mas à noite, quando todos vão embora e apenas o zumbido do ar-condicionado central permanece, o lugar se transforma. Os corredores ficam longos demais. Os elevadores fazem barulhos estranhos. E o 5º andar? Bem, o 5º andar é diferente. Está vazio há anos. Eu soube disso pelo zelador, seu Mário. Um senhor de 60 anos que trabalha no prédio há mais de 2 décadas. Foi ele quem me treinou. Me mostrou as rondas, me ensinou a usar o sistema de câmeras. E foi ele quem me deu o aviso. Na época, achei que era apenas um velho tentando assustar o novato. Todos os lugares antigos têm suas histórias, certo? Prédios assombrados, corredores mal assombrados, o andar onde ninguém quer trabalhar. Coisas que as pessoas inventam para tornar a rotina mais interessante. Eu estava errado. Antes de continuar, deixa nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber se tem alguém acordado de madrugada igual eu estava naquela noite. E se você já trabalhou sozinho em algum lugar estranho, conta aí embaixo. Vamos lá! Agora deixa eu te contar como tudo começou. O relógio marcava 22:02 quando cheguei para meu primeiro turno sozinho. Seu Mário tinha me treinado durante uma semana, me acompanhando nas rondas, explicando cada procedimento. Mas aquela seria minha primeira noite de verdade, sem supervisão. A guarita ficava no térreo, uma sala pequena com uma mesa, cadeira giratória e uma parede inteira de monitores mostrando diferentes ângulos do prédio. 12 câmeras principais, mais algumas nos estacionamentos e entradas. Eu tinha um checklist simples. Fazer ronda a cada 2 horas, verificar portas e janelas, anotar qualquer movimento suspeito no livro de ocorrências. Parecia fácil demais. Comecei a primeira ronda às R$ 23. O prédio estava silencioso, apenas o som dos meus passos ecoando pelos corredores vazios. Primeiro andar, escritórios de advocacia, tudo trancado. Segundo andar, consultórios médicos, portas fechadas. Terceiro andar, contabilidade, sem novidades. Quarto andar, empresas de tecnologia, luzes apagadas. Quando cheguei ao 5º andar, hesitei. A porta de acesso estava entreaberta, o que era estranho porque todas as outras estavam trancadas. Empurrei devagar e o corredor se revelou diante de mim. Diferente dos outros andares, este não tinha divisórias de vidro nem placas nas portas. Apenas um corredor longo e vazio,
com portas de madeira escura de cada lado. A luz de emergência no fim piscava irregularmente. O ar era diferente ali, mais frio, mais denso, como se o sistema de ventilação não chegasse direito naquele andar. Andei até o meio do corredor, checando as portas. Todas trancadas, nenhuma placa, nenhuma identificação. Quando estava prestes a voltar, ouvi um som, baixo, abafado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado do outro lado de uma das portas. Parei, escutei. Silêncio. Só a estrutura do prédio, pensei. Edifícios antigos fazem barulho, canos, vigas, concreto se acomodando. Mas quando dei as costas para voltar, o som veio de novo. Mais alto dessa vez. Definitivamente de dentro de uma das salas. Meu coração acelerou. Será que havia alguém ali? Algum morador de rua que conseguiu entrar? Peguei o rádio, prestes a chamar a polícia, quando me lembrei. Seu Mário tinha dito para nunca subir ao 5º andar depois das 3 da manhã. Eram apenas 23h30. Está tudo bem, murmurei para mim mesmo. É só um prédio velho. Completei a ronda rapidamente e voltei para a guarita. Sentei na cadeira e respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Meu olho passou pelos monitores até parar na câmera do 5º andar. O corredor estava vazio, exatamente como eu tinha deixado. As horas passaram devagar. Fiz outra ronda a 1h da manhã, evitando o 5º andar dessa vez. Quando voltei, preparei um café e sentei em frente aos monitores. O prédio estava completamente silencioso. Nenhum movimento. Nenhum som além do zumbido constante do ar-condicionado. Eram 2h45 quando meu celular tocou. Mensagem de um número desconhecido. Não olhe. Franzi a testa. Provavelmente número errado. Ignorei e continuei assistindo aos monitores. Mas 5 minutos depois, outra mensagem. Não olhe o monitor 5. Meu sangue congelou. O monitor 5 era o do 5º andar. Olhei ao redor da guarita, mas eu estava sozinho. Quem estava me mandando essas mensagens? Como essa pessoa sabia onde eu estava? Tentei ligar de volta, mas o número não existia. Bloqueei e tentei me concentrar no trabalho. Mas a curiosidade já tinha sido plantada. Meus olhos continuavam voltando para o monitor 5, para aquele corredor vazio e silencioso. R$3. O relógio digital na parede brilhava em vermelho. Eu não ia olhar. Tinha prometido a mim mesmo. Seu Mário tinha me avisado. Aquelas mensagens, quem quer que as tivesse enviado, também estavam me alertando. 3h05. Minha mão suava enquanto segurava a caneta, fingindo anotar algo no livro de ocorrências. Meus olhos se recusavam a desviar completamente do monitor 5. 3h07. Eu olhei e desejei nunca ter feito isso. O corredor estava exatamente como antes. Vazio. Sombras se esticando sob a luz piscante de emergência. Por um momento, senti alívio. Talvez fosse tudo exagero mesmo. Talvez seu Mário estivesse ficando velho e paranoico. Então ela apareceu. Não como se tivesse entrado no enquadramento. Simplesmente estava ali, como se sempre estivesse ali e eu só agora tivesse percebido. Uma figura humana, ou algo parecido com isso, parada no meio do corredor. Vestia algo escuro, impossível de distinguir se era roupa ou apenas sombra. A postura era estranha, ligeiramente inclinada para frente, braços pendendo ao lado do corpo de forma antinatural. Estava de costas para a câmera. Minha respiração ficou presa na garganta. Levantei devagar da cadeira, sem tirar os olhos do monitor. Talvez fosse alguém que tinha ficado preso no prédio. Alguém que precisava de ajuda. Mas então, ela começou a se mover. Não andar. Mover. Como se estivesse deslizando sobre o chão, sem mover as pernas. Lenta, deliberadamente, até parar exatamente sob a câmera. Meu coração martelava no peito. Peguei o rádio com mãos trêmulas, mas antes que pudesse apertar o botão para chamar a polícia, a figura começou a se virar. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Primeiro o ombro, depois o braço, depois o perfil. Eu queria desviar o olhar, gritar, correr, mas estava congelado. Paralisado por um medo que não conseguia explicar. Quando ela ficou completamente de frente para a câmera, meu mundo parou. Não pensei. Apenas reagi. Peguei minhas chaves e o celular.
Destranquei a porta dos fundos da guarita e corri. O corredor de serviço era estreito e mal iluminado, mas era a única saída que não passava pela entrada principal, onde aquela coisa estava. Meus passos ecoavam nas paredes enquanto eu corria em direção ao estacionamento. Atrás de mim, ouvi a porta de vidro da entrada se abrindo. Não o som automático normal, mas um rangido lento, prolongado, como se algo estivesse forçando a passagem. Não olhei para trás. Cheguei à porta do estacionamento e empurrei com força. Trancada. Merda. Precisava do cartão de acesso. Procurei nos bolsos com mãos desesperadas, derrubando tudo no chão. Chaves, moedas, balas de menta. Finalmente encontrei o cartão e passei no leitor. Luz vermelha. Acesso negado. Não, não, não. Murmurei, passando de novo e de novo. Na quarta tentativa, a luz ficou verde e a porta destravou com um clique. Entrei no estacionamento e tranquei a porta atrás de mim. O subsolo estava vazio, apenas alguns carros estacionados aqui e ali. A iluminação fraca criava sombras longas entre os pilares de concreto. Encostei na porta, respirando pesado, tentando pensar. Meu carro estava a 3 andares dali, no estacionamento externo. Precisava chegar até ele, mas para isso, teria que usar a rampa ou o elevador de serviço. Nenhuma das opções parecia segura. O telefone vibrou. Subsolo não é seguro. Use a escada de emergência. Digitei rapidamente. Quem é você? Como sabe onde estou? A resposta veio instantânea. Alguém que sobreviveu. Escada de emergência. Agora. Olhei ao redor. A escada de emergência ficava no outro extremo do estacionamento. Teria que atravessar tudo no escuro, exposto. Mas não tinha escolha. Comecei a andar, mantendo-me próximo aos carros, usando-os como cobertura. Cada som me fazia pular. O zumbido distante do gerador. O gotejamento de água em algum cano. O ranger do próprio prédio. Estava na metade do caminho quando a luz do estacionamento começou a piscar. On, off, on, off. Cada vez que apagava, a escuridão parecia mais densa, mais viva. E nos breves momentos de luz, jurava ver formas se movendo entre os pilares. Acelerei o passo, quase correndo agora. A porta da escada de emergência estava à vista, apenas mais alguns metros. Foi quando ouvi o elevador. O som inconfundível dos cabos se movendo, a cabine descendo. Parei, olhando para o indicador digital acima das portas. 5º andar. 4º andar. 6º andar. Descendo direto para o subsolo. Corri. Não importava mais ser silencioso ou cuidadoso. Apenas tinha que alcançar aquela porta antes do elevador chegar. Meus pés batiam no concreto, o eco reverberando pelas paredes. 2º andar. 10 metros para a porta. 1º andar. 5 metros. Térreo. Alcancei a porta e empurrei. Graças a Deus não estava trancada. Entrei na escada de emergência e fechei atrás de mim, virando a trava de segurança. Apoiei-me na parede, suor escorrendo pelo rosto, coração explodindo no peito. Subsolo. O elevador tinha chegado. Pelo pequeno vidro reforçado da porta, pude ver as portas metálicas se abrindo lentamente. A cabine estava vazia. Ou parecia vazia. Porque então, ouvi os passos. Aqueles mesmos passos, lentos, deliberados, saindo do elevador, aproximando-se da porta onde eu estava. Comecei a subir a escada, 2 degraus de cada vez. Térreo. 1º andar, 2º andar. Não parava, não olhava para trás. Apenas subia, subia, subia. Foi no 3º andar que ouvi a porta do subsolo ser arrombada. O som do metal sendo rasgado como se fosse papel. Depois, os passos na escada, subindo. Mas não eram passos normais. Era o som de algo subindo mais rápido do que deveria. Muito mais rápido. 4º andar. Minhas pernas ardiam. 5º andar. Quase lá. Quando alcancei o 6º andar, a porta estava destrancada. Entrei no corredor e fechei atrás de mim, procurando algo para bloquear. Havia um extintor de incêndio na parede. Peguei e encaixei na maçaneta. Não ia segurar por muito tempo, mas talvez o suficiente. Meu telefone vibrou pela última vez. Encontre a sala 607, a resposta está lá. O 6º andar era idêntico aos outros. Um corredor comprido com portas de cada lado, luzes fluorescentes piscando irregularmente. Comecei a andar, lendo os números nas placas. 601,
602, 603. Escritórios de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Atrás de mim, ouvi algo batendo na porta da escada. Uma vez. 2 vezes. Depois, silêncio. Acelerei o passo. 604, 605, 606. A sala 607 ficava no fim do corredor. Diferente das outras, não tinha placa identificando a empresa. Apenas o número, pintado diretamente na porta de madeira escura. Tentei girar a maçaneta. Trancada. Olhei ao redor desesperado. Não tinha tempo para arrombar. A qualquer momento, aquela coisa ia atravessar a porta da escada e me encontrar. Foi quando notei algo embaixo da porta. Um envelope amarelado, velho, como se estivesse ali há anos. Peguei e abri com mãos trêmulas. Dentro, havia uma chave antiga e uma folha de papel dobrada. Abri o papel e li. Se você está lendo isto, então também viu. O 5º andar tem um segredo que este prédio esconde há 30 anos. Em 1995, uma empresa de pesquisa se instalou ali. Diziam que trabalhavam com ondas cerebrais, comunicação subliminar, tecnologia de ponta, mas o que realmente faziam era tentar abrir portas. Não portas físicas. Portas entre lugares que nunca deveriam se conectar. No dia 7 de março, às 13h07 da manhã, eles conseguiram. Algo atravessou. Algo que não tem nome, não tem forma fixa, não obedece às regras do nosso mundo. 3 pessoas morreram naquela noite. As outras desapareceram. O prédio foi evacuado, o andar lacrado. Mas você não pode lacrar algo assim para sempre. Ela fica presa lá, naquele andar, mas apenas enquanto ninguém olha. Quando alguém olha através das câmeras, às 3h07, ela se liberta. Temporariamente. E vem atrás de quem olhou. Você tem 2 opções: correr e nunca mais voltar, ou terminar o que começaram. Dentro da sala 607, há um computador conectado ao servidor original do experimento. Você pode fechar a porta, permanentemente. Mas para isso precisa voltar ao 5º andar. Boa sorte. Você vai precisar. MS. Último zelador que sobreviveu. Meu sangue congelou. Seu Mário. MS. Mário Silva. Ele sabia. Ele sempre soube. E agora eu entendia por que aquele olhar quando me avisou para não olhar as câmeras. A chave tremeu em minha mão enquanto a inseria na fechadura. A porta abriu com um rangido. O interior estava escuro, mas consegui distinguir a forma de uma mesa, uma cadeira, e sim, um computador velho coberto de poeira. Entrei e fechei a porta atrás de mim, procurando o interruptor. Quando a luz acendeu, quase gritei. A sala estava coberta de anotações. Nas paredes, no teto, no chão. Equações, diagramas, desenhos perturbadores de algo que parecia mudar de forma a cada imagem. E no centro de tudo, uma foto em preto e branco colada na parede. O 5º andar, 95. 7 pessoas posando na frente de um equipamento estranho, cheio de cabos e monitores. Todos sorrindo, confiantes. Eu reconheci o fundo. Era o mesmo corredor que eu tinha visto nas câmeras. Liguei o computador. Ele demorou uma eternidade para inicializar. O ventilador fazendo um barulho alto na sala silenciosa. Finalmente, a tela acendeu, mostrando um sistema operacional antigo que eu nem sabia que ainda existia. Um único ícone no desktop. Protocolo de emergência. Cliquei 2 vezes. Uma janela abriu, mostrando um formulário simples. Atenção! A execução deste protocolo resultará no desligamento permanente do portal. Esta ação é irreversível e requer presença física na sala de controle. 5º andar, sala 504. Confirmar execução? Sim, não. Minha mão pairou sobre o mouse. Eu teria que voltar lá. Voltar ao 5º andar. Com aquela coisa ainda no prédio, procurando por mim. Foi quando ouvi. Do outro lado da porta da sala 607. Não eram mais passos. Era algo sendo arrastado. Lento. Pesado. Aproximando-se. E então uma batida na porta. Suave. Quase delicada. Seguida por uma voz. Minha própria voz. Rafael! Abra a porta, Rafael! Meu coração parou. Aquela era minha voz, mas distorcida, como se estivesse passando por um filtro. Grave demais. Errada. Saindo da boca de algo que não deveria ser capaz de falar. Rafael, eu só quero conversar.
Olhei ao redor, desesperado. A sala tinha apenas uma porta, uma janela que dava para um pátio interno. Não havia saída, estava preso. Então notei. No canto da sala, escondido atrás de caixas velhas de equipamento, havia uma passagem. Não exatamente uma porta, mas uma abertura na parede, do tamanho suficiente para uma pessoa passar. Um duto de manutenção. Não tinha escolha. Arrastei as caixas o mais silenciosamente possível, enquanto a batida na porta continuava. A voz também, chamando meu nome repetidamente, cada vez mais impaciente. Entrei no duto. Era apertado, escuro e cheirava a mofo. Comecei a rastejar, usando a luz do celular para iluminar o caminho. O espaço era tão estreito que mal conseguia mover os ombros. Claustrofobia começou a apertar minha garganta. Atrás de mim, ouvi a porta da sala 607 sendo arrombada. Depois, o som de algo entrando, procurando. Rastejei mais rápido, ignorando a dor nos joelhos e cotovelos. O duto fazia uma curva à esquerda, depois descia. Escorreguei, caindo cerca de meio metro, até aterrissar em outra seção horizontal. Foi quando percebi onde estava. Através das grades de ventilação, pude ver o quinto andar. Eu estava dentro do sistema de ventilação que passava por cima do corredor. Abaixo de mim, o mesmo corredor que eu tinha visto nas câmeras. Vazio. Silencioso. A sala 504 ficava no meio do corredor. Terceira porta, à esquerda. Eu podia ver daqui. A grade de ventilação estava solta, apenas encaixada. Seria possível removê-la e descer. Mas então eu a vi. A figura, saindo de uma das salas no fim do corredor, movendo-se de volta para o centro, para a posição onde eu a tinha visto pela primeira vez. E conforme se movia, outras começaram a aparecer. 2, 3, 5, 10. Todas idênticas. Todas se movendo em sincronia perfeita, como reflexos distorcidos. Todas parando exatamente no mesmo ponto sob a câmera. Todas olhando para cima. Para mim. Meu sangue congelou. Tentei recuar, mas o duto era estreito demais. Elas começaram a se mover novamente, dessa vez em direção às paredes. Escalando. Subindo. Vindo em minha direção. Tive que me mover. Rápido. Chutei a grade de ventilação com força e ela caiu no chão com um barulho metálico alto. Deixei-me cair em seguida, aterrissando de forma desajeitada, mas conseguindo ficar de pé. Corri para a sala 504. A porta estava destrancada. Entrei e fechei atrás de mim, empurrando uma estante pesada contra ela. Não ia segurar por muito tempo, mas era tudo que eu tinha. A sala era pequena, cheia de equipamentos antigos cobertos de poeira. Monitores CRT, computadores bege, cabos por toda parte. E no centro, uma máquina que parecia ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Painéis com luzes piscantes, botões e um teclado. Havia um monitor ligado. A mesma tela que eu tinha visto no computador da sala 607. Protocolo de emergência, aguardando confirmação. Tudo o que eu precisava fazer era apertar sim, terminar aquilo, fechar a porta que nunca deveria ter sido aberta. Mas então notei algo. Na parede atrás da máquina. Outro aviso, escrito em letras vermelhas desbotadas. Atenção! O fechamento do portal eliminará todas as entidades, incluindo aqueles que foram parcialmente integrados. Embaixo, numa lista de nomes. Eu reconheci 3 deles da foto que tinha visto. Os pesquisadores. E no fim da lista, escrito com letra diferente, mais recente. Mário Silva, integrado em 07/03/2015. Seu Mário. Ele não tinha apenas sobrevivido. Ele tinha sido transformado, parcialmente, ainda humano, mas conectado. Por isso sabia de tudo, por isso mandava as mensagens, por isso tentava me avisar. Se eu fechasse o portal, ele morreria. A porta começou a rachar. A estante se moveu alguns centímetros. Elas estavam entrando. Minha mão pairou sobre o teclado. Sim ou não? Salvar a mim mesmo ou salvar o que restava dele? Apertei sim. A máquina ganhou vida instantaneamente. Luzes começaram a piscar em sequência, um som agudo preencheu a sala. O chão tremeu. As paredes vibraram. E então, um clarão. Do outro lado da porta, ouvi gritos.
Não gritos humanos, mas algo tentando imitar gritos humanos. O som de algo sendo rasgado da realidade, sugado de volta para onde nunca deveria ter saído. O clarão ficou mais intenso, cegante. Cobriu os olhos. O barulho aumentou até se tornar ensurdecedor. E então, silêncio. Quando abri os olhos, tudo tinha mudado. A sala ainda estava ali, mas os equipamentos tinham parado, as luzes apagadas. O monitor mostrava apenas uma mensagem: portal fechado, operação concluída. Removi a estante da porta com mãos trêmulas e abri. O corredor estava vazio, normal. As portas fechadas, as luzes de emergência acesas, mas não piscando mais. Era como se nada tivesse acontecido. Desci as escadas lentamente, cada passo ecoando no silêncio absoluto. Quando cheguei ao térreo, a guarita estava como eu tinha deixado. Monitores funcionando normalmente, livro de ocorrências aberto na página em branco. Olhei para o relógio, 4h23. Tinha sobrevivido, mas não conseguia parar de pensar em seu Mário. No que ele tinha se tornado. No sacrifício que fiz por ele. Ou seria por mim. Sentei na cadeira, ainda tremendo, e olhei para os monitores. Todos normais. Pessoas começariam a chegar em algumas horas. A vida seguiria. Ninguém jamais saberia o que aconteceu naquela noite. Meu telefone vibrou uma última vez. Uma última mensagem. Do mesmo número desconhecido. Obrigado. Depois, nada mais. O número sumiu do histórico. Como se nunca tivesse existido. 2 semanas depois, pedi demissão. Disse que tinha encontrado algo melhor, o que era mentira. A verdade é que não conseguia mais ficar naquele prédio. Cada sombra me fazia pular. Cada som estranho me deixava em pânico. O novo zelador que contrataram era jovem, entusiasmado. Me perguntou se eu tinha algum conselho. Quase avisei sobre o 5º andar. Sobre as câmeras. Sobre nunca olhar às 3h07. Mas então percebi. O protocolo tinha funcionado. A porta estava fechada. Não havia mais nada lá, então apenas disse: faça suas rondas, fique atento e confie nos seus instintos. Ele riu e disse que parecia fácil. Às vezes ainda sonho com aquele corredor. Com a figura virando-se lentamente para olhar a câmera, para olhar para mim. E acordo suando frio, checando todas as luzes da casa. Mas há noites em que sonho diferente. Sonho com seu Mário, mais jovem, sorrindo. Livre. E acordo com lágrimas nos olhos, sem entender exatamente por quê. O edifício Paraíso ainda está lá, funcionando normalmente. O 5º andar permanece vazio. Ninguém aluga aquele espaço. Ninguém pergunta o motivo. E se você um dia conseguir um emprego como vigilante noturno em um prédio antigo, e o zelador te der um aviso estranho, algo que não faça sentido, algo sobre nunca fazer determinada coisa em determinado horário, escute. Sempre escute. Porque existem portas que não devem ser abertas. E uma vez que você olha, através delas, uma vez que você vê o que está do outro lado, elas olham de volta.